Vamos dar início então ao nosso encontro para o estudo do Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 2 de agosto de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 34 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, seu livro segundo, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item é o de número 8, Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. A questão é de número 525. A pergunta de Kardec para os espíritos superiores sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida é a seguinte: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta curta e objetiva: seguramente, pois que te aconselham. Né? Então, muita gente chama isso de a voz da consciência, né? Mas não é não. A nossa consciência nos adverte, e os espíritos também. Por isso que eles ensinam, nos capítulos anteriores, que nós temos, num primeiro momento, um pensamento, e depois esses pensamentos acabam se confundindo com outros pensamentos, e a gente acaba decidindo em cima disso. Mas sempre é deixado ao homem o livre-arbítrio para decidir aquilo que ele desejar. Questão de número 525A. Pergunta: exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. As leis naturais são aquelas instituídas pelo Criador, né? São as leis de Deus. E a principal lei que os espíritos não podem infringir, transgredir, ao influenciar, é o livre-arbítrio. Eles têm sempre que deixar o livre-arbítrio para o homem, para aquele que está decidindo. Eles não podem transgredir essa lei. E todas as outras leis, é claro. Mas o livre-arbítrio nunca é transgredido. E Kardec acrescenta faz o seguinte acréscimo de explicação. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários, através dos fenômenos mediúnicos. Né? Isso é um erro. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. A gente gosta mesmo do gênio da garrafa, né? Faça 3 pedidos, né? Esse é o que todo mundo gosta, né? Fazer os 3 pedidos. Primeira coisa que o cara pede é dinheiro. Essa é a primeira coisa, né? Parece que é uma coisa mágica que resolve a vida de todo mundo, mas é um equívoco muito grande, né? Primeiro que não existe o gênio da garrafa, né? E segundo que realmente dinheiro realmente não é a solução para todos os problemas. Pode ajudar muito, mas não soluciona efetivamente. Se não soluciona, é porque a solução não está nele, né? Pode ajudar, mas a solução não está nele. Ele diz: mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta. E o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. É tão sutil, né, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, sobretudo sobre o homem, né, como é o título do item, sobre os acontecimentos da vida, é tão sutil que parece que aquilo foi decidido pela gente mesmo, por nós mesmos. Não, essa ideia é minha, né? Sobretudo o egoísta, né? Isso não teve nenhum espírito me dando inspiração nenhuma, não. A ideia é minha, acabou, fim de conversa, né? Ele diz assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de 2 pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão a sua atenção para determinado ponto. Se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira
que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre arbítrio. Veja que Kardec poderia ter citado todas as leis de Deus, as principais pelo menos, e cita aqui o livre-arbítrio. Por quê? Porque ninguém pode interferir no livre-arbítrio do homem. Tem que ser sutil mesmo. Ele tem que decidir por si, porque se a sua decisão for equivocada, se não for a melhor decisão, ele não vai poder culpar a ninguém. Ah não, foram os espíritos que me indicaram esse caminho e eu decidi errado por culpa deles. Né? Ou foi por influência de uma terceira pessoa. A pessoa que me fez, como nós gostamos de falar hoje em dia, fez a minha cabeça. Né? Ah não, ninguém me influencia, eu sou cabeça feita. Bom, você é muito mais influenciado do que você imagina. Né? Assim que é a nossa vida. Que eles respeitam esta lei, né? Porque que estão, como nós, submetidos a ela. Eles não podem transgredi-la. Questão de número 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, o homem deve perecer, morrer, desencarnar. Sobe então em uma escada. Esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Resposta dos espíritos superiores. É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria. Mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar. Fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Questão de número 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. O homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. Bom, é o pior lugar que qualquer pessoa pode procurar quando há uma tempestade, né? A gente aprende isso lá no primeiro ano do grupo, né? No meu tempo era grupo, né? Os primeiros 4 anos de escola, hoje são 8 anos, né, de ensino fundamental, mas a professora sempre falava, se estiver chovendo, nunca procure abrigo embaixo de uma árvore, porque a árvore atrai a eletricidade do raio. Eu me lembro disso como se estivesse ouvindo a professora nesse momento. Então, se ele procurou abrigo sob uma árvore, ele procurou um lugar, o pior lugar que ele poderia procurar num caso, numa circunstância como essa. Mas vamos lá. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? Resposta dos espíritos superiores. É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore, e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. Resposta de número 528. Um homem, pergunta Kardec, mal intencionado, dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Resposta. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar. Ou ainda, poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Não tem como evitar a trajetória, né? Está dentro das leis
da natureza, não tem como evitar essa trajetória, simplesmente o projeto segue aquela trajetória inicial, né? E não tem como evitar isso. Mas eles podem sim ofuscar a visão, podem, e não fazem isso, os espíritos não fazem isso somente nessa circunstância, o fazem em N circunstâncias, né? Provoca inclusive a batida de dois automóveis, podem, não os bons espíritos, né? Mas os espíritos que querem prejudicar uma pessoa podem turvar a vista da pessoa e essa bater o seu automóvel num poste, num outro automóvel, rodopiar numa rodovia, etc., por conta dessa obstrução da sua visão. É perfeitamente possível isso, né? Por isso que é sempre muito útil, muito bom e recomendável que se faça uma prece antes de se iniciar uma viagem, né? Seja ela de ônibus, seja ela de carro, seja ela de avião, da maneira que for, né? Para que os bons espíritos nos conduzam da melhor forma possível a um bom termo, a um bom resultado. Questão de número 529. Que se deve pensar das balas encantadas a que se referem algumas lendas e que atinge fatalmente o alvo? Resposta: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Está cheio disso, né? Sobretudo dentro da doutrina espírita, quando mal compreendida e mal utilizada, acaba resultando nesse tipo de coisa, né? Maravilhoso, sobrenatural, os milagres, etc., coisa que não existe. Simplesmente não existe. O maravilhoso e o sobrenatural foram destruídos pela doutrina espírita quando Kardec encontra as leis que regem os determinados fenômenos. Uma vez encontrada a lei que rege determinado fenômeno, seja esse fenômeno material, seja esse fenômeno espiritual, você destrói a imaginação ou o maravilhoso que era pensado a respeito daquela situação. Não existe nada maravilhoso nem sobrenatural. Nada é sobrenatural. Tudo é natural, pois que são fatos determinados por Deus, pelas suas leis. E essas leis já foram encontradas. Muitas vezes as pessoas não se debruçam para estudar essas leis, não é? O que levaria as pessoas a entender aquilo que nós estamos falando. E que não existe o maravilhoso, sobrenatural, o milagre, né? Pessoas privilegiadas por Deus, etc. Questão de número 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transformam as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Resposta: eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência. Mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-las por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores pelo vosso estouvamento. Uma pessoa atrapalhada, estouvada, né, acaba gerando uma série de problemas. Quando a pessoa não presta atenção naquilo que está fazendo, acaba gerando problema. E não tem dúvida, gera mesmo, problema de toda ordem. Pequenos e grandes problemas são gerados por falta de atenção da pessoa que está cumprindo determinada tarefa. Então não tem nada a ver com os espíritos. Eles apenas colaboram naquilo que você já está fazendo, apenas isso. Convence-te, pois, de que, se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Eles vão ficar ali observando a falta de cuidado da pessoa e vão dar risada daquilo que está acontecendo. Porque são também brincalhões, são estovados também, como aquele que está como encarnado, da mesma forma.
Questão de número 530. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado, por simples malícia, por simples desejo de fazer o mal? Resposta: por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizeste nessa vida ou em existências anteriores e que vos perseguem. E outras vezes não há nenhum motivo. Simplesmente eles encontram a oportunidade na pessoa que está agindo daquela maneira. Uma oportunidade de incentivar o mal. Eles não produzem o mal, mas incentivam o mal. Porque o mal já está na própria pessoa. Né? Eles não produziram aquele pensamento. Eles não produziram aquelas tendências. Eles não produziram aquela maneira de pensar. Apenas incentivam o que já existe. Encontram a oportunidade e o fazem. Porque são maliciosos. Né? São maldosos. E vem oportunidade de promover o mal, de fazer o mal, de incentivar o mal, e etc. Luiz, uma dúvida nessa questão. Quando existe essa traquinice aí, né, desses espíritos zombeteiros e que querem muitas vezes nos prejudicar, nesse momento não pode haver como contrapartida uma interferência do teu espírito protetor ou do teu espírito familiar, combatendo as ações desses espíritos? Bom, não só pode, como isso é perene, né? Eles estão sempre... isso acontece em tempo integral, né? Desde que aquele que está sendo orientado para o bem mereça, né? Se ele procurou aquela situação, né, seu espírito guia poderá deixá-lo à mercê da própria decisão. Né? Mas, de qualquer forma, ou sempre, ou na maioria das vezes, o que acontece é o seguinte: há um contrabalanceamento daquela situação. Um indicando para fazer o mal e outro inspirando o bem. Né? A decisão fica sempre, no caso, para o encarnado, para a pessoa que está agindo daquela maneira. Né? Que muitas vezes acaba decidindo por fazer o pior, por fazer o que não deveria fazer, mas não porque ele foi provocado por um terceiro para aquilo, não, porque é sua própria tendência. Né? Vem no nosso pensamento, quando nós estamos fazendo alguma coisa de forma equivocada, vem um pensamento que nós não devemos fazer aquilo. Isso acontece com todo mundo, deve ter acontecido com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Mas o que a gente faz? Não dá ouvido. No ímpeto de fazer aquilo que a gente está pensando fazer, a gente simplesmente não dá ouvido e segue, né, no caminho que a gente está seguindo. Né? Então, os espíritos, eles não fazem o mal porque a pessoa que está recebendo aquela inspiração é boa. Eles fazem o mal, promovem o mal, inspiram o mal, ajudam, corroboram o mal, porque a pessoa que está agindo daquela maneira é daquela maneira. E não tenta se corrigir. Simplesmente por isso. Quando a pessoa tenta se corrigir, quando a pessoa tenta tomar um outro caminho, quando ela decide por isso, porque tudo começa com a nossa vontade, com o nosso querer. Se você quer uma coisa, não há nada que te impeça de realizar aquilo e de concluir aquilo que você quis, que você desejou, que você se determinou. Mas se você não quer combater aquele mal, se você não quer combater aquela má ação, aquele vício, seja lá o que for, não há nada que impeça. Não há nada que vai impedir, nem o seu bom espírito, nem um amigo encarnado, nem ninguém. Quantas vezes nós não recebemos uma boa inspiração de um encarnado? Pô, fulano, não faça isso, pô. Você está no caminho errado, você está no caminho equivocado. Você não está no bom caminho, isso não é bom para você. Você não está percebendo que isso não é bom para você? E eu encarnado, não é um desencarnado. E o que o sujeito faz? Vai cuidar da sua vida, rapaz. Não é isso? Vai fazer, vai lá. Você tem tanta coisa para fazer, você vem querer cuidar da minha vida, vai cuidar da sua. Não é? O sujeito, além de não dar ouvidos, ele é mal educado com o outro que está tentando ajudar. Né? Imagine você o que acontece com os desencarnados.
com os nossos espíritos guias, né? Que devem lamentar profundamente não serem ouvidos. Devem ficar desesperados. Devem ficar desesperados, mas não há o que fazer, né? Porque o que eles podem, eles vão até onde podem, né? Eles não podem interferir no livre-arbítrio. Se a pessoa decidiu aquilo, é problema dele, né? Eles não podem interferir, porque ela vai ter que responder, né? Pela lei de causa e consequência, ela vai ter que responder aquela sua decisão. O livre-arbítrio é dela, mas em contrapartida, ele vai ter que responder sobre aquilo que decidiu. Se decidiu pelo bem, ótimo, né? A consequência será boa. Mas se decidiu pelo lado equivocado das coisas, vai ter que responder também. Muito bem. né? 531 ou 530A? 531, você já leu a 30? Já li a A, né? Já. Questão 531, pergunta de Kardec. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Eles respondem, muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então, se nós temos a necessidade de mudar também, o Criador permite que os nossos, aqueles que nos querem mal, que nos desejam mal, que nos odeiam, continuem a nos perseguir. Porque aquilo, não por permitir a perseguição em si, o mal em si, mas principalmente porque aquilo vai nos levar a um bom resultado. Nós vamos aprender com aquilo, né? Vamos sofrer, né? E dentro desse sofrimento vamos deduzir aquilo que nós não deveríamos ter feito, né? Consequentemente, a tendência é mudar. Aqui nós sempre analisamos as coisas do ponto de vista dessa encarnação, né? Apenas dessa existência, né? Não analisamos os resultados que poderão advir em outras existências. É por isso que o homem julga com uma visão bastante estreita do seu julgamento. Ele tem um julgamento bastante estreito, sobretudo quando não conhece e não leva em consideração a sobrevivência da alma e a reencarnação. Se ele levar em consideração isto, ele vai ver que um número infinito de coisas não respondidas pelos cientistas, ou mal respondidas pelos cientistas, né, tem a sua resposta exatamente na sobrevivência da alma e na reencarnação. Exatamente nisso. E há como compreender a razão pela qual as coisas acontecem da maneira que elas acontecem, né? O porquê das aparentes injustiças da vida, né? Das aparentes causas do sofrimento, né? que são efeitos imediatos, né? Do nosso sofrimento, mas que têm uma razão de ser. Não são pura e simplesmente coisas que acontecem por acaso. O acaso nunca existe. Nunca, em circunstância nenhuma. Nós sempre estamos submetidos às leis de Deus. Como dizem os Espíritos, eu já ouvi muitas vezes isso, não cai uma folha do céu, de uma árvore, se Deus não o permite. Então, tudo está sob júdice do Criador. Sempre sob as suas leis, né? Então, por isso que nós temos que nos submeter a ela com boa vontade e pedir a Ele sempre, quando nós não entendemos ou não estamos gostando daquilo que está acontecendo, pedir forças para resistir àquela situação, para compreendê-la, resistir, resignação para resistir àquilo sem reclamar, sem nos revoltarmos com aquela situação, o que é muito importante, porque a revolta faz com que nós perdamos o produto daquele sofrimento. A revolta faz isso, porque a pessoa que se revolta impreca contra a vida, impreca contra Deus, impreca contra as circunstâncias, né? Ela acaba falando um monte de bobagem e de besteira que acaba trazendo para ela o resultado inverso para o seu sofrimento, quando deveria resultar em coisas boas, em coisas produtivas, né? Para o seu espírito. Questão de número 531A. Pode-se pôr termo a isso?
E por que meio? Resposta: sim. Pode-se orar por eles. E, ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima das suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Você percebeu que a coisa não está boa, que a coisa está caminhando para aquilo que você não quer, você não deseja aquilo? Esperte, acorde. Alguma coisa tem por trás. Então, as circunstâncias da vida, se nós procurarmos observar os detalhes das coisas que nos acontecem, nós lucraremos muito. Porque nos detalhes é que estão os grandes produtos da vida, os grandes resultados da vida. É nos detalhes, não é no macro, mas no micro. É sempre no micro, é sempre observando os detalhes que nós podemos tirar bons resultados de tudo. Então, observe os detalhes, o que está acontecendo, por que a coisa está se encaminhando para aquele rumo, para aquele caminho. Será que eu não estou colaborando também para que isso aconteça dessa maneira? Então, isso significa subverter as maquinações dos espíritos, né? Ou burlar essas maquinações, fazer com que eles não tenham ascendência sobre nós. Né? E isso é possível, é bastante possível isso. Basta que nós observemos. Se a pessoa não levar em consideração a ação dos espíritos, ele começar a observar o que acontece à sua volta, ele vai entender que existe sim alguma coisa que está por trás daquilo. Ele não vai saber definir com palavras, porque ele não tem o conhecimento para isso, mas ele vai entender que alguma coisa está por trás daquilo. Isso vale para qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Não somente para as suas questões emocionais, eu me refiro até para as questões materiais também, né? Sim, os negócios. Sim. Para tudo, né? Para tudo, vale para tudo. Olha, se a pessoa é um bom comerciante, por exemplo, o que ele mais procura observar nos negócios que ele está realizando? Os detalhes. Como é o cliente, como ele age, o que ele fala, o que ele pensa, como a empresa dele é organizada, não é organizada, é limpa, não é limpa, como agem seus funcionários. Porque o funcionário é o retrato do patrão. É a exteriorização da personalidade do patrão. Então, se os funcionários agem de maneira equivocada, é porque certamente o patrão age assim também. Então, se nós observarmos todos os detalhes, nós vamos errar menos. É que as pessoas não querem se dar ao trabalho, muitas vezes, de observar os detalhes. Mas em tudo, isso serve na vida. Num relacionamento pessoal, por exemplo, ou com um amigo, ou de um homem com uma mulher, ou de uma mulher com um homem, né? Ah, não, ele tem esse vício, mas eu vou mudá-lo ao longo do tempo. Não muda. Não muda. Quantos casamentos dão errado, né? Porque a mulher tem essa pretensa ilusão de que vai mudar o homem depois do casamento. Não muda. Né? E acaba dando o resultado inverso daquilo que ela quer. Né? Então é preciso observar todos os detalhes. Na nossa vida, tudo que acontece está ligado a dois fatores principais: a nossa ação direta e a ação indireta dos espíritos. Sempre. Para tudo. Em qualquer circunstância. Né? Se a gente, para qualquer fato. Para qualquer coisa. Você está indo num caminho, eu vou lá na cidade tal. Você tomou a rodovia tal e tem dois caminhos. Tem a rodovia A e tem a rodovia B. Às vezes, sem esperar, você ia pela rodovia A, mas está na rodovia B. Por quê? Ah, mas eu errei, eu sou burro, não sei o que, vou gastar mais combustível. Não, amigo, peraí. Alguma razão tem. Pode ser que o seu bom espírito, o seu anjo da guarda, te indicou um outro caminho, porque naquele outro caminho talvez você sofresse um acidente. Ou não. É possível. Não é? É possível. Por que na rodovia se recomenda muita atenção?
sinalizar cada mudança de faixa que nós vamos realizar. Se você pegar um caminhoneiro e observar o jeito deles dirigirem nas rodovias, você vai ver que eles sinalizam, o bom caminhoneiro, é claro, porque existe o mal também, o imprudente. Mas se você pegar um bom caminhoneiro, você vai ver que eles sinalizam tudo. Eu andei muito em rodovia e gostava de andar na rodovia, principalmente à noite. Porque numa rodovia simples, sem ser duplicada, é muito seguro andar atrás de um caminhão. Você vem com o farol atrás do caminhão, você apaga tudo, desliga todas as luzes e o caminhoneiro vai, por sua vez, desligar também as suas luzes, sinalizando que não vem luz em sentido contrário. Mesmo que for numa lombada e ele estiver devagar e você com um bom veículo, você ultrapassa com segurança. É muito seguro você dirigir atrás de um caminhoneiro que seja prudente e um bom motorista. Eu sei porque isso para mim foi, vamos dizer assim, o meu dia a dia durante 20 anos. Então tudo está ligado a detalhes. O mau caminhoneiro, se você desligar todas as luzes, ele não te dá sinalização nenhuma, ele quer que você se vire. Problema seu. Se quiser ultrapassar, você ultrapasse, mas você vai ter que se virar. Quando não cola na sua traseira, 120, 130, 140 km por hora, não tem 1 metro do para-choque dele, não tem o para-choque, né? Porque ele desce na banguela, está carregado, 30, 40, 50 toneladas em cima do caminhão, e solta na banguela e você que se vire. Se você ficar na frente dele, te passa por cima, e passa mesmo. Passa mesmo, não se iludam porque passa mesmo. Ou sai da frente dele ou acelera teu carro para você não permitir que ele se aproxime, né? Então, tudo isso são detalhes que faz toda a diferença entre você se conduzir de forma segura por uma rodovia ou de forma insegura, né? Observando sempre os detalhes. Sinalização, situação do tempo, tempo de viagem, se está claro, se está escuro, se você enxerga perfeitamente bem. Eu estou com 71 anos de idade e para mim não tem a menor dificuldade de andar numa rodovia, tanto de dia quanto de noite. Aliás, eu prefiro, até hoje, prefiro andar à noite, né? Então não tenho nenhum problema de visão, eu enxergo muito bem, não preciso usar óculos para longe, né? Uso para perto já de algum tempo para cá, por causa do tal computador, que antigamente era uma tela, como eram das televisões antigas, e aquilo incidia muito sobre a vista e acabou me prejudicando para enxergar de perto. Mas fora isso, eu não tenho problema nenhum. Agora, a pessoa que tem dificuldade de visão, ela precisa limitar-se, ter o bom senso e viajar só em determinadas condições. Então são detalhes. Tudo está sempre ligado aos detalhes. E na vida, na nossa vida espiritual, não é diferente. Na nossa vida em família, começa uma discussão, se você alimentar e retroalimentar essa discussão, ela vai tomando uma proporção e um volume que pode chegar às vias de fato. Se você calar e não permitir que aquilo tenha prosseguimento, mesmo que você tenha razão, se você se calar diante daquilo, a coisa não progride. A coisa não vai além. E depois, numa situação mais calma, de mais tranquilidade, chamar a pessoa para uma conversa, mas aí para uma conversa num tom, vamos dizer assim, civilizado, né? E quando a gente começa a discutir, a gente chega a ter atitudes incivilizadas, né? Atitudes agressivas, né? E a gente vivencia muito isso ao longo da vida, né? Essas situações, não só dentro da nossa casa, mas também no trabalho, né? Quando a gente ou precisa reivindicar e não reivindica, ou precisa calar e não se cala, né? Então tudo está ligado sempre aos detalhes. E com os espíritos não é diferente, como nós vemos aqui. Eles nos inspiram, dê ouvidos. O seu espírito guia sempre vai lhe inspirar. Sempre, em qualquer circunstância. Peça ajuda a ele. Peça a ele que dê a você as boas inspirações. Me inspire, por favor. Eu confio em você. Eu confio na sua sábia decisão, nos seus sábios pensamentos, né? Me dê essa inspiração. Me ajude. Pode não vir de imediato, mas ao longo do dia ou ao longo da semana, ela virá. E virá muitas vezes e vai te surpreender.
Você vai ficar surpreso com esse pensamento. Puxa vida, eu não pensei nisso. Quantas vezes a gente não está para decidir alguma coisa, né, e decide de forma atabalhoada, né, imprudente, sobre aquela determinada coisa, quando a gente podia esperar mais um pouco e decidir de uma forma mais, vamos dizer, vantajosa em todos os aspectos. Às vezes até financeiramente. A gente poder decidir melhor a respeito daquilo. Então, tudo é sempre detalhes. Sempre. Nós temos que observar os detalhes. Observe os detalhes e nós vamos errar menos. Com certeza. Questão de número... não, acho que nós não lemos aqui a explicação de Kardec, né? Kardec acrescenta uma explicação aqui bastante interessante e esclarecedora. Ele diz assim: a experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos, cedo ou tarde, os males que pudermos ter acarretado a alguém. Realmente é isso mesmo. Não queira o mal, não deseje o mal, não produza o mal, porque isto tem consequências danosas, não só para o encarnado, como para o desencarnado também. E isso pode trazer dissabores terríveis para a sua vida. Não permita que o seu ódio faça com que você oriente a sua vida por ele. Nunca. Se você não gosta da pessoa, simplesmente elimina aquela pessoa da sua vida. Ou se você gosta, mas não pode conviver com aquela pessoa, simplesmente mantenha a distância. Né? O bom condutor de um automóvel sempre mantém distância do carro da frente. Porque para você colidir com a traseira dele, basta você ser imprudente. Assim é nas nossas relações também. Não é possível estar perto, mantenha a distância. Mas não permita o ódio. Nunca permita um pensamento de vingança. Nunca deseje o mal. Porque tudo isso vai se reverter contra você, com certeza. Né? Com certeza ela vai acabar se revertendo em seu desfavor, com mais absoluta certeza. Ô Lu, você pediu para participar do vídeo ao vivo aqui, eu cliquei aqui, a Lu está participando já, legal, dando um tchauzinho lá para nós. A Lu está comigo lá no Instagram. Opa. Eu estou na tela de cima, ela está na tela de baixo. Dá para fazer isso com vários participantes. Né? Que legal. Aham. Que legal. Muito bem. E consegue compartilhar lá. Ela diz que dá para fazer isso com vários participantes. Ele vai subdividindo a tela e muita gente pode participar. Que bacana. Muito bem, vamos lá então. Aqui, na questão de número 532, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Bom, muita gente quer saber disso, né? Será que eu consigo um gênio da lâmpada para mim? Resposta: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência. Na realidade não são males, são meios através dos quais o Criador cria determinadas circunstâncias que vão servir de ensinamentos para nós, os espíritos encarnados. Essa é a realidade, não é? Mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Diante de um fato que nós não podemos nos furtar, diante do qual nós não podemos nos furtar, diante de uma circunstância diante da qual nós não podemos nos furtar, o que os espíritos podem fazer diante disso? Nos inspirar paciência e resignação, que são duas coisas fundamentais diante de qualquer circunstância difícil. Se nós tivermos a paciência necessária e a resignação, a aceitação daquela situação, nós vamos sofrer muito menos, né? Quando não há como ajudar o seu tutelado, os nossos espíritos guias fazem isso.
Mas aí nesse caso, né, Luiz, falando da intervenção, que é o capítulo que a gente está estudando, no caso de ações que visam a prosperidade, que visam a melhoria nos negócios, talvez, na vida de um modo geral, sempre vai haver também aí um auxílio de quem nos quer bem, né? Sem dúvida. Os espíritos sabem que para que haja equilíbrio espiritual na vida, precisa haver equilíbrio financeiro. É do equilíbrio financeiro que dependem uma série de outros fatores que vão levar a pessoa a ter equilíbrio. Equilíbrio no lar, equilíbrio na relação com o parceiro, com a parceira, equilíbrio na relação com a família, né? Depende desse equilíbrio financeiro, porque nós, os encarnados, dependemos desse equilíbrio. Dependemos. Se a vida não estiver equilibrada financeiramente, nós não podemos ter a calma, a tranquilidade necessária para viver bem. O que acontece muitas vezes é o quê? Os espíritos nos conduzem a uma situação que poderá nos levar ao equilíbrio financeiro. Mas o que o sujeito faz? Ele deve 40, ele vai lá, vende um bem que vale 60 e assume uma dívida de 120. Em vez de ele pagar os 40 que deve e usar os 20 para comprar um produto de menor valor, mas que vai servi-lo também, ele entra numa dívida de 120. Ou seja, não só não pagou a dívida, como se endividou mais ainda. Como multiplicou ela por 3. Há muita falta de equilíbrio financeiro das pessoas. Há muita falta de equilíbrio. As pessoas não pensam nas consequências desse desequilíbrio financeiro. Então, administrar a vida financeiramente é tão sábio quanto administrá-la espiritualmente. Precisa haver seriedade, equilíbrio, bom senso e calma para se administrar a vida financeiramente. Os sábios dizem o seguinte, que adquirir coisas não é difícil, o difícil é mantê-las. Aí que está o problema, porque você adquire uma casa cara, por exemplo, num lugar caro, num condomínio, agora, tudo bem, você adquiriu, tá certo, tá legal, mas e aí, e para manter isso? Quanto é que custa o condomínio? Quanto é que custa a manutenção da sua casa dentro desse condomínio? É barato? É caro? Você vai conseguir manter? Por exemplo, o sujeito vai comprar um carro novo, um carro aí que custa 200, 300 mil reais. Bom, mas eu tenho 300 mil reais. Eu posso comprar um carro de 300 mil. Não pode. Não pode. Por quê? Você, para ter um carro de 300 mil, você precisa ter um seguro em relação a esse carro. Além disso, você vai pagar IPVA, você vai pagar emplacamento desse carro e a manutenção desse carro. Que as revisões dentro de uma concessionária num carro que custa 300 mil reais são caríssimas. Então, se você tiver 300, você pode comprar um carro de 100, olha lá. E olhe lá, pense muito bem antes. Porque senão você pode estar cometendo um equívoco muito grande. Quer dizer, você pode estar comprometendo o seu equilíbrio financeiro. Junto com o desequilíbrio que vai advir dessa situação, virão os outros desequilíbrios. Desequilíbrio no matrimônio, desequilíbrio psicológico, desequilíbrio emocional e todos os outros que advêm de uma situação adversa como essa. Comprometer-se financeiramente é comprometer muitas vezes o equilíbrio da sua vida. Todo o equilíbrio da sua vida. Moral, social, psicológico, emocional, espiritual, porque se você se desequilibra tudo. Então eles sabem muito bem, porque são espíritos superiores, que é necessário que o homem tenha um equilíbrio financeiro para que ele possa estar bem. Mas eles não podem fazer com que ele tenha bom senso, com que ele tenha clareza para poder administrar a sua vida adequadamente, sua vida financeira adequadamente. Que ele tenha prudência, eles podem inspirar bons pensamentos, mas eles não podem exigir que você tenha prudência. Prudência é uma coisa que tem que partir de nós. Nós temos que aprender isso e agir com prudência, não só na questão financeira, como em qualquer coisa na vida. Em qualquer coisa, tenha prudência. Se eu posso ir pelo bom caminho, por que eu estou indo por um caminho duvidoso? Eu vou pelo bom caminho. Não é?
sei de N histórias de pessoas que tinham, por exemplo, uma casa, a história de um tio meu, irmão do meu pai. Hoje, aliás, seria aniversário, se meu pai estivesse vivo, aniversário de 94 anos de existência do meu pai. Né? Papai se estivesse vivo, estaria fazendo 94 anos. Então, um desses irmãos disse para o meu pai: Pedro, eu vou vender a minha casa, vou comprar um caminhão, e daqui 1 ano no máximo eu tenho 2 casas e 2 caminhões. Meu pai, como era uma pessoa muito prudente, falou para ele assim: não faça isso, que você vai perder a sua casa e seu caminhão. Não, bobagem sua. A história demonstrou que meu pai estava com total razão. Não se vende uma propriedade, não se vende um bem como uma casa, né, para você investir num negócio que você não tenha a absoluta certeza. E em negócio nunca pode haver absoluta certeza. Porque o negócio, ele sempre tem um fator chamado risco. E o risco é inerente a qualquer negócio. Não existe negócio 100% certo. Não existe. Sempre tem o risco. E a possibilidade de você perder tudo que você investiu é muito grande. Isso aconteceu com meu tio. Perdeu a casa, viveu o resto da vida de aluguel, amargurado, perdeu o caminhão, perdeu tudo. Então precisamos ter bom senso, precisamos ter equilíbrio. Decida com equilíbrio. Na dúvida, não faça. A melhor coisa. É como na estrada, nós estamos falando muito hoje de rodovia, né? Como na estrada, a plaquinha lá que os policiais, os especialistas em trânsito colocam na estrada é assim: na dúvida, não ultrapasse. Por quê? Se você não tiver certeza, convicção e noção de distância para realizar aquela manobra, não faça. Porque se não der certo, o acidente é 99,9% de possibilidade dele acontecer. Então, não ultrapasse. Aguarde um momento mais propício. Tenha calma, a calma necessária, e sinônimo de calma é saber esperar. Isso que é calma, né? Saber esperar o momento propício, e faça a ultrapassagem com segurança. Então está lá isso. Na dúvida, não ultrapasse. Só ultrapasse com segurança. Né? Isso vale para tudo na vida. Vale para os nossos negócios, vale para os nossos relacionamentos pessoais, para os nossos relacionamentos amorosos, para a nossa conduta moral pela vida. Vale para tudo. Né? Muito bem. Nós lemos a primeira parte da resposta, não lemos a segunda. Eles dizem assim na segunda parte da resposta da pergunta de número 532. Sabei também que depende frequentemente de vos desviar desses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os Espíritos vos socorrem. Por meio da sua inteligência, da sua própria inteligência. Eles chamam a atenção da sua inteligência, daquilo que você pode entender, inteligir, para corrigir determinados problemas. O nosso Espírito Guia faz isso. Por meio dela que os Espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Né? A pessoa raciocina, reflete com egoísmo e acaba gerando mais problemas do que deveria. Né? Tenha paciência, aguarde com confiança, confia sempre no Criador. Ele sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós temos uma noção daquilo que poderia ser melhor para nós, mas aguarde as circunstâncias e decida de conformidade com elas, pedindo sempre a ajuda de Deus na pessoa do seu Espírito Guia, na pessoa do seu anjo da guarda. Peça sempre, ele está sempre do seu lado. Ele foi o Espírito designado para cuidar de você ao longo da sua encarnação.
É o seu melhor amigo, não tem melhor amigo do que ele. Né? E ele vai saber inspirá-lo no momento apropriado. Às vezes a resposta não vem quando a gente quer. Ela vem dali 5 dias, 10 dias, 1 mês. Né? E às vezes poderá não vir nunca. Porque o que nós estávamos pedindo era inapropriado para nós, para o nosso progresso espiritual. Porque tudo na vida visa uma coisa só: o progresso do espírito. O seu progresso como espírito, não como encarnado. O progresso da sua inteligência e da sua moralidade. Né? Eles sempre visam isso. O Criador sempre visa isso e os espíritos superiores sempre visam isso. Então não adianta a gente querer aquilo que não nos é devido. Nós não temos direito àquilo naquele momento. Pode ser que numa próxima encarnação ou numa outra nós podemos pleitear aquilo, mas naquele momento não. Então aguardemos com serenidade. O homem sereno erra muito menos que o homem atabalhoado. Né? Questão de número 533. Deixa eu ver se tem alguém pelo Facebook lá com a gente. Não temos ninguém. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitado nesse sentido? Resposta. Às vezes como provam, mas frequentemente os recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Quer dizer, o que as pessoas pedem muitas vezes não é o melhor para ela. Normalmente, o dinheiro traz más consequências na vida da pessoa. Más consequências, seríssimas consequências na vida da pessoa. Se torna imprudente, se torna usa de más companhias, começa a humilhar aqueles que estão à sua volta. Quer dizer, ao invés de tornar uma pessoa melhor, torna uma pessoa muito pior do que ele já era. Ele era assim, ele só não tinha dinheiro para fazer o que está fazendo agora. Né? Ele já era daquele jeito. E, infelizmente, a maioria acaba se tornando assim. É por isso que o ditado, o sábio ditado, diz assim: queres conhecer alguém? Dê poder a ela. E é verdadeiro isso. Lamentavelmente é verdadeiro. A pessoa é humilde, é cordata, é muito simpática, enquanto ela não pode se sobrepor àquele com quem ela se relaciona. A partir do momento que ela tem mais poder que aquele, ela vai virar o disco ao contrário. E vai mostrar exatamente a sua cara, vai mostrar exatamente quem ela é. Questão de número 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra aos nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Resposta. Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Quer dizer, ninguém pior conselheiro do homem que o próprio homem. Quando ele não tem o Criador e o bem como meta, ele se aconselha mal. Ele se dá mau conselho. Meu pai tinha um parente que teve muito dinheiro e acabou sem nada na vida. E uma prima em comum deu guarida a ele, levou ele para a casa dela, casada, com filho, marido e filho, e levou ele para a casa dela. E o abrigou, dando a ele um quarto para morar, comida e o que mais ele precisasse. Pô, não durou 6 meses na casa da mulher. E meu pai foi perguntar para essa prima por que ela acabou colocando ele para fora. Falou, olha, não tinha como. Naquela época, na década de 40, se usava terno e gravata. Né? Falou, olha, ele chega em casa, ele sai de manhã, não sei para onde, volta ali para 6, 7 da noite, né? E chega em casa, vai tomar um banho,
Ele entra no chuveiro, ninguém faz isso aqui em casa, mas ele entra no chuveiro, ele liga o chuveiro, depois ele vai tirar, ele começa a tirar o chapéu, começa a tirar o paletó, a gravata, enfim, ele leva pelo menos de 7 a 8 minutos para entrar debaixo do chuveiro. E o banho dele nunca é menos do que 15, 20, 25, 30 minutos. Então ele gastava num banho que a família toda não gastava num banho. Então, quer dizer, a pessoa perde o dinheiro, mas não perde a empáfia. Perde o dinheiro, mas não perde a vaidade. Perde o dinheiro, mas não perde o orgulho. Então não tem nada a ver com dinheiro. É a pessoa. É o que a pessoa faz da vida dela. Com dinheiro ou sem dinheiro, a pessoa é o que é. Por isso que nós precisamos, repetimos aqui, o que nós estamos conversando, precisamos atentar para os detalhes. Observe-se. Observe a sua maneira de se conduzir pela vida. Observe a sua maneira de lidar com as pessoas. Sim, por favor, não, obrigado. Gentileza gera gentileza. Se nós não aprendermos a agir dessa forma, nós seremos sempre os homens que sempre fomos. Né? O dinheiro, na verdade, só acelera as más tendências. Sim. É isso aí. Acaba aflorando essas más tendências. Né? Questão de número 535. Quando acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Para a resposta dos espíritos, atentem para ela, observem a resposta. Agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos, que foram seus agentes. Quando Kardec pergunta na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? Eles respondem assim: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira, não é primária. Tem muita gente que traduziu como primária, não é primária, porque se fosse primária poderia haver uma secundária. É causa primeira, porque primeira é primeira, não tem duas, de todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas. Tudo o que existe no universo tem como causa primeira o Criador, a inteligência suprema de todas as coisas. Por isso que o homem tem que ser, sim, humilde perante o Criador. Ele tem que aprender a ser humilde perante o Criador. Se ele não aprender a ser humilde perante o Criador, ele não vai ser humilde nem perante a si mesmo e nem perante os seus irmãos. Questão de número 535A. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? Resposta: o que acontece aos ingratos. 535B, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje, a pergunta de Kardec é a seguinte: há, entretanto, muita gente que não ora, nem agradece, e para quem tudo sai bem. É verdadeiro isso. A gente não pode negar, é verdadeiro. Né? Mas e aí? Quanto tempo dura essa existência? O que é essa existência em relação à imortalidade do espírito, se não quase nada? Eles respondem: sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira, que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Nenhum bem material é dado ao homem, ele não tem a posse, ele tem o usufruto. E quando se tem usufruto, aquele que permitiu este usufruto vai nos cobrar. O que você fez dos bens que eu te dei? Como você os usou? Para satisfação pessoal apenas? Então você vai ter que responder por isso. Nós vemos encarnações na África, no Haiti, em outros lugares do mundo, onde as crianças simplesmente comem terra, porque não tem o que comer. Pô, mas espera aí, Deus é injusto, eles colocam um nos Estados Unidos comendo do bom e do melhor, com comida farta e à vontade, e outro na África comendo terra. Por quê? A resposta está aqui. É necessário ver o fim, porque pagarão bem caro essa felicidade passageira. Quando você abusa daquilo que Deus lhe oferece, sobretudo da sua inteligência. A inteligência não é dada para o homem como um fim, ela é dada como um meio de promover o bem.
um meio de utilizá-la em favor geral, de si mesmo e geral, de todas as pessoas. Quem é mais inteligente deve sempre ajudar aquele que é menos inteligente e fazê-lo entender. Ajudar para que ele possa entender. De que maneira? Agindo coerentemente com ela. Com o que fazem muitas pessoas, utilizam a inteligência só em benefício próprio, em benefício dos seus, em benefício daqueles que os rodeiam, egoisticamente. E tudo que é usado de forma egoística, vai ter que ser restituído, vai ter que ser devolvido. Que nada é nosso. A única coisa que o homem tem e leva desta vida é o conhecimento que ele tem. Só isso que nós temos. O corpo é nosso? Não. Nem durante a vida. Nós temos fauna e flora habitando o nosso corpo. Fauna e flora. Animais e vegetais habitando o nosso intestino, por exemplo. Então nem a gente tem que dividir o corpo, nem a gente não utiliza sozinho. Né? Nós temos que dividir o nosso corpo com outros seres vivos. Nada é nosso, nada, absolutamente nada. Nosso é tudo aquilo, todo o bem que nós fizermos durante a vida e todo conhecimento adquirido. Isso é nosso, é propriedade. O restante, nós vamos ter que dar conta daquilo que nós fizemos, que nós nos utilizamos de forma equivocada. Lembre-se sempre disso, porque por menos que você confie na doutrina espírita, por menos que você a conheça, por menos que você confie na religião, em qualquer religião, por menos que você confie em Deus, saiba disso. Né? Comece a buscar, comece a procurar esse conhecimento. Você pode procurá-lo em N lugares. Né? Nós temos lá os conhecimentos dos hindus, né? Na Índia, por exemplo, são conhecimentos milenares, que falam as mesmas coisas, de forma diferente, com palavras diferentes, mas que falam as mesmas coisas que eu estou dizendo aqui. Né? Há erros naquela sociedade, como há erros na nossa sociedade, mas o conhecimento é o conhecimento. Ele morre com o homem e é propriedade dele. Os bens materiais não morrem com o homem, ficam aqui. Ele não tem como transportá-lo para a vida espiritual. Nem os títulos, nem a sua posição social, nem a sua conta bancária, nem o ouro, todo o ouro que ele possa amealhar aqui no mundo material, ele não vai levar nada. Não tem como. Como dizem os Espíritos, não vai ser perguntado para ele quem ele era perante a sociedade. Quanto ele tinha, que posição social ele ocupava, quais eram os seus títulos nobiliárquicos, não vai ser perguntado para ele. Vai ser perguntado assim, o que você fez com o que você tinha, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com tudo aquilo que foi lhe oferecido na vida. Você beneficiou os seus irmãos ou tratou de beneficiar somente a si mesmo? É isso que vai ser perguntado. E a resposta, de conformidade com a resposta, vai ser o bem-estar ou o mal-estar dele na vida espiritual. Se você não confia na vida espiritual, trate de aprender. Porque todos nós temos somente uma resposta para a existência terrestre. Não para a vida, para a existência terrestre. É a morte. O nosso corpo, um dia, com certeza, deixará de existir. Mais dia, menos dia, por uma circunstância ou por outra circunstância, deixará de existir. E aí nós teremos que nos haver com a própria consciência. Porque ninguém vai cobrar da gente. Não vai existir lá um júri togado, né? Para dizer, não, você vai ser julgado agora, e nada disso, isso é balela, isso é conversa de religião. Né? O que vai acontecer é que nós vamos nos defrontar com a realidade espiritual, com a nossa imortalidade, e vamos ter que responder à nossa consciência tudo aquilo que nós fizermos de maneira equivocada. Porque o Espírito, ele constata a felicidade do justo. Quando ele desencarna, por menos conhecimento que ele tenha, ele constata essa felicidade. Ele fala, por que? Começa a pensar, a refletir, por que eu não sou feliz? O que eu fiz para não ser feliz? Ele pode levar para responder essa pergunta 1 século, meio século,
200 anos, 100 anos, pode levar um monte de tempo, um tempo muito longo para responder essa questão. E essa questão, ela se responde com uma única resposta: humildade perante o Criador. Humildade, porque tudo que o homem materialista não é humilde. É um grande burrão nesse sentido. Né? Tão inteligente, ao mesmo tempo tão burro, né? Tão estúpido diante de uma realidade tão preemente na nossa vida, que é a existência do Criador. A prova filosófica dessa existência, ela existe. Né? Para tudo, para toda causa, para todo efeito há uma causa. Para todo efeito há uma causa. Não existe efeito sem causa. E para todo efeito inteligente, uma causa inteligente. Se você não pode responder com o seu conhecimento, e se os homens não têm capacidade para responder a determinados efeitos, alguma coisa tem por trás disso. E isso é o nome que se dá a isso, muitas vezes é Yahvé, é Deus, sei lá, se dá um monte de nome, né, para essa causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Nós chamamos de Deus, deveríamos chamar mais apropriadamente de o causador, a inteligência causadora de todas as coisas. Muito bem, estamos lá no momento de encerrar os nossos estudos de hoje. Eu convido a todos aqueles que estão pelo Instagram, aqueles que estão pelo Facebook e pelo Google Meet, que nos acompanhem nesta prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz e amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem para que possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós o declaramos encerrado.